Olá, galerinha do segundo ano, aqui quem fala é o professor Everton de Educação Física. Hoje a gente vai estudar a unidade 4 do livro falando sobre esportes. Conteúdo do capítulo 2, esporte de marcas. Durante esse capítulo, a gente estudou o que é esporte de marca, estudamos alguns esportes que se caracterizam como esporte de marca e hoje a gente vai estudar sobre os saltos. Então, hoje a gente vai trabalhar sobre os 3 tipos de saltos, que são o salto, o circuito em salto. Primeiramente, o conteúdo vai falando sobre o circuito em saltos, vamos falar sobre salto em altura, salto em distância e o salto triplo. Foi os 3 saltos que a gente vem estudando nesse conteúdo. Então, primeiramente, pulo ou salto é uma forma de locomoção, movimento que resume na perda momentânea de um contato dos pés com o solo. Então, sempre forçando um organismo para o ar com um conjunto de músculo. Apresenta as fases de impulsão, voo e queda. Então, o salto ele se caracteriza por 3 tipos específicos de modalidade, que é aquelas modalidades que precisam de uma impulsão, de voo e de queda. Então, essas 3 modalidades dos saltos, triplo, em distância e altura, eles trabalham muito com impulsão, voo e queda. Então, hoje o circuito, vamos falar sobre os 3 tipos de salto, como acabei de citar: salto em altura, salto em distância e o salto triplo. Salto em distância, primeiramente, para a gente começar, é um salto que é uma modalidade olímpica do atletismo, onde os atletas procuram superar uma barra horizontal, sempre colocada em uma determinada altura. Então, as modalidades sempre se integram ao programa de decalque e heptáculo. Então, o salto em altura é uma modalidade aonde o praticante ele utiliza tanto a queda como utiliza o voo. Então, eles tentam trabalhar o máximo de resistência muscular, de resistência, tanto na velocidade. Eles trabalham muito a sua resistência na velocidade, porque saltos ele trabalha muito com equilíbrio e velocidade, como eu venho falando em longas as aulas. Então, a prova integra programas olímpicos desde sua primeira edição em Atenas, 1896 para os homens e desde na Amsterdã, 1928 para as mulheres. Então, aí esse esporte olímpico vem criando várias modalidades de todos os tipos de salto. Então, em 1896, a Olimpíada teve a sua edição em Atenas. Então, os homens primeiramente costumavam em Atenas praticarem e depois de longos anos em Amsterdã veio as competições para as mulheres. Então, entre Paris em 1900 e Estocolmo em 1912, uma modalidade paralela, o salto em altura sem corrida também era disputado. Então, a modalidade de salto em altura não era só correr e saltar, mas também tinha uma modalidade que era só saltar para treinar a sua impulsão. Primeira estação do treinamento de circuito sempre começa com salto em altura, que são colocados 3 obstáculos, corda amarrando entre as 2 cadeiras, uma atrás da outra, então, que é uma variação. Então, a primeira estação é um treinamento de como treinar o seu salto. Então, o salto em altura sempre vai estar em obstáculos. Então, a gente bota uma variação, a gente pode botar uma corda amarrada entre as 2 cadeiras e você tem que saltar entre a corda, entre as cadeiras. Então, esse salto é bastante praticado por os iniciantes, pessoas que têm em casa que botam o colchão no chão, bota as 2 cadeiras, um do lado da outra, e bota a corda no meio e começa a praticar. Então, essa é a primeira estação. Salto em distância, que é a primeira estação. O salto é um comprimido ou salto em distância, é uma modalidade olímpica de atletismo, onde seu atleta combina velocidade, força e agilidade. Venho falando também muitas vezes que o salto à distância trabalha a velocidade, a força e a agilidade, para saltar os mais longos possíveis a partir de um ponto pré-determinado. Então, tem que ter um ponto determinado de uma saída até a chegada. Então, a gente já sabe que a chegada, onde fica o colchão para você saltar, e o ponto já inicial é uma pista onde você vai trabalhar a sua velocidade para atingir a sua distância e saltar. Existe desde os Jogos Olímpicos das Antiguidades, que era chamado na Era Moderna, era disputado desde a primeira edição em Atenas, como acabei de falar, em 1896, para os homens, e desde 1948 para as mulheres em Londres. Então, as Olimpíadas vêm sempre mudando um pouco mais as Olimpíadas. Então, as Olimpíadas sempre vêm mudando
as suas modalidades. Então, a primeira edição foi em Atenas, em 1896. A segunda das mulheres foi já nessa salto aqui em distância das mulheres, entrou só em Londres em 1948. Então, essa imagem corresponde um pouco do salto em distância. Então, o salto em distância ele incorpora isso, a velocidade você pula e cai no colchão, tem que pular de costa, não pode pular deitado ou sentado, sempre você tem que ser de costa, você gira o seu corpo no ar. Segunda estação, salto em distância, acabei de falar agora, traça uma linha no chão para marcar o início do salto, então sempre tem que ter uma linha para marcar a distância do salto, eles trabalham muito com essas linhas. Então, como se fosse o bastão de altura, que fica numa distância média para o competidor saltar. Então, esse salto, a distância aqui é trabalhada. A gente vê também uma caixa de areia, a gente vê uma pista onde o corredor tem a sua velocidade e também tem uma linha onde ele tem que pular nessa linha, encostar o seu pé direito para ter impulsão e cair na caixa de areia com os dois pés juntos. Salto triplo, que é uma combinação de 3 saltos sucessivos que determina com a queda numa caixa de areia. A prova se inicia com a corrida de impulso. O ângulo resultante de saída é menor do que o salto da distância. Então, o salto triplo é aquela combinação de 3 saltos, tem sequência de 3 saltos, como eu venho falando, que é a terceira estação. Coloque 3 arcos, um atrás do outro, com distância de 1 metro entre eles. Então, o salto triplo se resume a isso. Também trazido na caixa de areia, até um pouco semelhante ao salto à distância, ok? Então, conteúdo da aula foi isso, foi as 3 modalidades, o circuito, como é utilizado o circuito de salto, pode fazer cada circuito. Então, passei as 3 modalidades que a gente vem estudando, né, no conteúdo de hoje, e vou passar a atividade da agenda, que é a atividade da ficha 7 da página 147 do capítulo 2. Então, lá vocês vão estudar e fazer atividade sobre os 3 tipos de modalidade que é do circuito de salto, ok? Então, vou terminar a aula de hoje por aqui, até a próxima aula.